E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gustavo e nós estamos aqui hoje com mais uma aula de ciências, continuando sobre o nosso tema tão instigante e interessante que é a conquista do espaço sideral. Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva. O que quer dizer isso? Nós vamos voltar no tempo e analisar como foi esse processo de interesse pelo espaço sideral e a conquista do espaço, as viagens que o homem já fez. E na próxima aula, a continuação, nós veremos o que o homem tem feito hoje e quais são as previsões para o nosso futuro em relação ao espaço sideral, ok? Bom, primeira coisa, é possível afirmar que há pelo menos 5.000 anos o ser humano passou a se interessar pelo espaço. Ele começou a observar as estrelas e começou a perceber que elas tinham uma disposição no céu que não mudava. É como a gente sabe hoje, nós temos as constelações, né? Mas eles observavam que determinadas estrelas, além de ficarem sempre no mesmo local, elas também tinham formas e pela imaginação eles conseguiam desenhar locais e falar constelação do urso, constelação do escorpião, né? Pela semelhança que essas constelações têm com coisas aqui na Terra. Bom, com essas figuras no espaço se repetindo constantemente, alguns povos começaram então a criar calendários e utilizavam essas figuras no céu como referência. Vocês já devem ter observado, aqui em cima do Brasil nós temos 4 estrelas que formam uma cruz, que nós chamamos de Cruzeiro do Sul. E elas têm uma orientação, nós podemos nos orientar por essas estrelas. Isso era muito importante nessa época, porque não existiam os equipamentos que nós temos hoje, como GPS e outros equipamentos para navegação, por exemplo. As pessoas tinham que se orientar pelos astros, certo? Bom, no século XVI, esse português aqui, Fernão de Magalhães, navegava orientando-se pelos borrões, as manchas no céu. Ele via que tinha manchas esbranquiçadas, que são as manchas que nós podemos observar, principalmente quando nós estamos numa área onde tem pouca iluminação, porque dessa forma nós conseguimos enxergar melhor a luz que vem dos astros, né? Então, essas nuvens foram chamadas de nuvens de Magalhães. Na verdade, não eram nuvens, né? Eram as primeiras galáxias observadas por esse Fernão de Magalhães, navegador, que observava as estrelas para se orientar nas suas navegações, certo? Bom, depois, em 1610, o Galileu Galilei usou um telescópio e conseguiu enxergar 4 pontinhos brilhantes bem próximos de Júpiter. Esses pontinhos brilhantes são as luas de Júpiter. Nós conseguimos ver apenas a nossa lua, que está muito próxima da Terra, mas Galileu conseguiu observar a Io, Europa, Ganimedes e Calisto, que são as luas que estão ao redor de Júpiter. E são muito maiores aí, a maioria delas, do que o nosso planeta Terra. Foi fácil observar com esse telescópio pelo tamanho dessas luas. Bom, entre 3.000 e 50 anos antes de Cristo, os povos antigos notaram que as estrelas formavam padrões, como eu falei, alguns desenhos, né? Bom, e eles conseguiram observar que tinha alguns outros que se moviam fora do padrão. Algumas ficavam estáticas, sempre no mesmo lugar, e outras se modificavam. Daí eles começaram a descobrir que existiam os planetas, porque os planetas, como nós sabemos, no nosso sistema solar, eles giram numa órbita elíptica ao redor do Sol, ok? No século II, esse cara aqui, o Ptolomeu, ele começou a sistematizar um modelo do nosso cosmos, do nosso universo. Só que na cabeça dele, né, como hoje existem várias pessoas que acreditam erroneamente que a Terra é plana, né, apesar de nós já termos astronautas que saíram e viram a Terra redonda, imagens que são feitas pela Estação Internacional Espacial ISS, né, ainda tem pessoas que acham que a Terra é plana. Nessa época, ele achava que tudo girava ao redor da Terra. E aí ele chamou então esse sistema de geoterracentrismo, a Terra como centro do universo. E aqui nesse desenho aqui feito por ele, a Terra estava no centro, o Sol orbitava a Terra e os planetas que nós vemos também, nós temos aí as estrelas, tudo girava em torno da Terra como centro do universo. Logicamente que pesquisas que foram acontecendo depois disso mostraram que esse sistema estava errado.
Em 1543, esse cientista Nicolau Copérnico recuperou uma ideia antiga de um outro pesquisador que chamava Aristarco e ele criou então um sistema onde não mais a Terra era o centro do sistema, e sim o Sol. Então chamou hélio significa Sol, centrismo, heliocentrismo. Então tá lá o Sol, como nós sabemos hoje, e os planetas orbitando ao seu redor em órbitas elípticas, ok? Em 1609, baseado em alguns estudos aí, o Johannes Kepler demonstrou que essas órbitas não são redondas, são elípticas, porque inicialmente também nos modelos propostos aí pelo Copérnico e pelo Galileu, a Terra girava em uma órbita circular. E na verdade, essas órbitas são elípticas, que é o que nós vimos nas aulas anteriores, explicando aí o que acontece com as estações do ano. Momentos nós estamos mais próximos do Sol, mais quente. Quando essa órbita está afastada do Sol, mais frio, ok? Em 1612, Galileu, usando lunetas, resolveu criar um equipamento e aí fez o primeiro telescópio. Esse aqui, inclusive, está no museu, o primeiro telescópio que o Galileu Galilei usou para poder observar os astros, as estrelas, os planetas e cada vez mais ir refinando essas teorias sobre o espaço sideral. De 1705 a 1758, Edmund Halley descobriu que cometas também giram ao redor do Sol, também numa órbita muito maior, num caminho muito maior. E ele fez uma previsão de um cometa que passava de 76 em 76 anos, eu até comentei sobre ele, o cometa de Halley, que eu pude ver quando eu era menino, tinha lá meus 15 anos, e ele vai passar novamente depois de 76 anos. Aqui eu tenho uma imagem muito bonita desse cometa que passou aqui próximo da Terra, se não me falha a memória, em 1986, ok? De 1780 a 1834, William Herschel ofereceu um modelo para a Via Láctea, que é a nossa galáxia, né? Como o sistema solar está distante do centro da Via Láctea, mas está girando em torno da Via Láctea, como todas as outras estrelas e todos os outros sistemas solares que nós temos na nossa galáxia. Então foi esse cara aqui, o Herschel, que conseguiu fazer um modelo. Por que eu falo modelo? Gente, porque naquela época eles não tinham equipamentos, muito menos a ciência era tão desenvolvida como é hoje. Então tudo era feito baseado em modelos, ok? Em 1920, o Edwin Hubble, esse nome vocês conhecem, né? Hubble é o nome de um telescópio, que inclusive há poucos dias foi feita uma manutenção nele e ele voltou a mandar imagens belíssimas, maravilhosas do nosso espaço, né? Ele descobriu que as galáxias mais distantes da nossa estão se afastando mais rápido, então isso pôde prever que o universo está se expandindo, não é? Em 1961, esse símbolo aqui é o símbolo da primeira missão espacial, a missão Vostok, que foi feita pelos russos, né? Só para situar vocês, nessa época havia a chamada Guerra Fria. Estados Unidos, que era o bloco capitalista, e Rússia, que era o bloco socialista, eles lutavam entre si, disputando todas as hegemonias, quer dizer, tá no top. Primeiro que foi para o espaço aí foi o russo. Logo depois a gente vai ver que os americanos já começaram com seu programa espacial Apollo, tá? Então, Vostok foi a primeira missão do programa espacial soviético e a primeira missão tripulada. O que é uma missão tripulada? Muitos foguetes vão sem ninguém dentro para levar um satélite, alguma coisa assim, ou para fazer observações. Mas existem missões tripuladas, onde vão os astronautas, ok? Então essa foi a primeira missão tripulada, 12 de abril de 1961, levando o famoso astronauta Yuri Gagarin ao espaço, né? Ele era um piloto da Força Aérea Soviética e aí ele foi lá convidado para ir para o espaço. Depois veio o programa Apollo nos Estados Unidos. O programa Apollo foi um conjunto de missões espaciais coordenadas pela NASA. NASA não tem nada a ver com nazista, tá? NASA é a Agência Espacial Norte-Americana, tá? É a Agência Espacial dos Estados Unidos, tá? E o objetivo desse programa Apollo era levar o homem à Lua. A missão incluiu 11 voos tripulados, tá? Até Apollo 7, as missões não eram tripuladas, depois nós tivemos os voos tripulados. Aí foi conhecido aqui, e muito famoso, o caso da Apollo 1, porque a Apollo 1
teve um problema, eles colocaram um oxigênio puro, muito concentrado dentro da cabine e no momento do lançamento ela explodiu. E aí esses 3 astronautas, eles faleceram. Bom, o objetivo de explorar a Lua, todo mundo pergunta assim, por que nós paramos de ir para a Lua? Por que o homem não voltou na Lua desde 1972 com os voos da Apollo 17? Primeiro, pela questão econômica. Os Estados Unidos precisava de dinheiro para outras coisas. E a população dos Estados Unidos optou por não investir nesse tipo de empreitada, que é uma coisa muito cara, não é? Então, eles resolveram, pelo Congresso norte-americano, paralisar as viagens à Lua. Bom, a nave Apollo, depois de 17 vezes indo para o espaço, ela foi abandonada e aí entrou uma nova era, que é a era dos ônibus espaciais. É um ônibus que pode ir várias pessoas e esse ônibus vai e volta para o espaço. Ele tem a semelhança de um avião, ele decola na vertical, mas quando ele entra na atmosfera, ele volta voando como se fosse um avião na horizontal. Os ônibus espaciais, durante mais de 30 anos, foram utilizados para levar, então, os astronautas ao espaço. E nós tivemos a Columbia, a Challenger, a Discovery, a Atlantis e a Endeavour, que foram, então, os 5 ônibus espaciais que a agência norte-americana NASA produziu, né? Foi um programa muito polêmico e deixou um legado aí muito complicado por causa de 2 acidentes graves que aconteceram com ônibus espaciais. De 1981 até 2011, mais de 800 pessoas viajaram nessas espaçonaves com esse formato peculiar aí para fazer experimentos no espaço e colocar em órbita aí projetos, por exemplo, como o próprio Hubble e os primeiros módulos da ISS, que é a Estação Internacional Espacial. Nós vamos ver nas próximas aulas como funciona essa estação, de quem é e quem pode usar. Bom, o problema maior dos ônibus espaciais foi que ocorreu acidente em 2 lançamentos. Em cada lançamento havia 7 tripulantes, então nos 2 lançamentos da Challenger e da Columbia, os acidentes causaram mortes. Foram 14 astronautas que faleceram. Com isso, o projeto dos ônibus espaciais foi suspenso. E o que será que vem depois disso? Fica aí para a nossa próxima aula de ciências. Um grande abraço para vocês e até lá!